Bom, pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar explicar algo que eu vi no início do ano passado, né? Quando estava aquela questão de vacinação das crianças, etc. Fiquei na dúvida, né? Se eu iria vacinar meus filhos ou não. Resolvi pesquisar um pouco sobre o assunto e fiz essa análise, né? A verdade é que eu gostaria muito que alguém, né, algum especialista no assunto, que ele pudesse refutar, assim, não refutar, mas me mostrar aonde que eu erro, né, quando eu faço nessa análise que eu vou fazer e apresentar para vocês, tá bom? Então esse site é o Nosso Mundo em Dados, né? Minha pronúncia em inglês não é das melhores, então não vou nem me arriscar, tá bom? E dentro desse site, esse site aqui é um site que se você entra nele, ele tem muitas informações sobre dados diversos, mas na época da pandemia e eles estavam registrando bastante coisa da pandemia. Então se você entrar na página principal deles, eles vão ter informações sobre o status de vacinação de cada país. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Né? Você pode entrar aqui, ó, entra aqui em Covid, e aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, casos confirmados. Né? Então, no caso aqui, as curvas estão marcando para o Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Índia. Tá? Você pode selecionar o Brasil aqui, se você quiser. Você seleciona o Brasil entra, né? Pode tirar a Índia, tirar o Canadá, vamos tirar o Reino Unido, vamos tirar o Japão, vamos deixar Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Aqui você tem uma curva, né? Qual que é a medida desse gráfico? Aqui você pode escolher casos confirmados, você pode escolher outro, pode escolher mortes confirmadas, por exemplo. E aí ele apresenta aqui os dados, né? Brasil, Alemanha, Estados Unidos. Tá bom? Então a gente pode ver aqui, em especial, esses 3 países que estão aqui. Atualmente, o Brasil está com menos casos, né, do que os Estados Unidos e que a Alemanha. Né? A gente pode ver aqui hoje, aqui, né? 24 de janeiro de 2003 é o último dado lançado. E esse gráfico, vamos ver se ele tem escrito isso em algum lugar, mas a princípio ele apresenta dados, ó, são dados de mortes por milhão de pessoas, tá bom? Então o Brasil está aqui, nós temos 0,66 mortos hoje por milhão de habitantes. Mas estamos aí abaixo dos Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, e podemos comparar com outros países. Bom, a intenção não é essa, é mostrar que esse site aqui não é um site que tem bastante informação, ele fala de um monte de casos, um monte de dados a serem explorados, tá bom? E ele tem uma parte com uma pesquisa que foi feita que eu achei absolutamente interessante, cujo site, né, eu convido a todos aí a entrarem nesse site. Então vai ser ourworldindata.org/covid-death-by-vaccination. Vocês entram nesse site, ele está disponível e ele vai apresentar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então ele faz uma introdução, ele apresenta aqui, ó, como que ocorrem as taxas de morte por Covid com base na vacinação, tá? Mais abaixo eu vou apresentar como que ele mostra isso. Ele faz uma breve introdução explicando por que eles fizeram esse estudo. Né? Aqui ele fala assim, por exemplo, digamos que você tem uma população de 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 50 são vacinados e 10 são não vacinados. É publicado que nesse país morreram 10 pessoas. 5 vacinadas e 5 não vacinadas. Né? Então o que ele está alegando é que você pode argumentar que metade era vacinado dos que morreram. Né? E ele está dizendo que isso aqui é uma análise falsa, realmente é. Porque metade dos que morreram eram vacinados, mas na verdade nós temos um universo de 50 pessoas vacinadas. Né? Enquanto que os outros 5 que eram não vacinados, ele é dentro de um universo de 10. Então dos não vacinados morreu metade. E dos vacinados morreu só 10%. Certo? Então é esse exemplo que ele dá para justificar por que eles fizeram esse estudo. Tá bom? E aí mais abaixo, ele mostra aqui os dados que eles possuem. Tá? Na época que eu fiz a análise, que eu descobri esse site, a gente estava no fim do ano de 2021 e no início de 2022, então nós estávamos por aqui, ó.
nós estávamos por aqui, justamente onde essa curva aqui, ó, em vermelha, que eu já vou explicar o que isso aqui significa, justamente onde ela está mais alta, né? Então nós temos aqui, ó, os dados da Suíça, tá bom? Então aqui são os dados da Suíça. Mais abaixo aqui nós temos os dados dos Estados Unidos, tá? Os dados dos Estados Unidos não estão atualizados, a última atualização deles nessa pesquisa aqui, que são as informações por vacinação, foi em 3 de setembro de 2022. Os dados da Suíça estão em 6 de novembro de 2022. Então, para os dias de hoje, não estão mais recebendo dados, né? Não sei se o site não está ou os governos não estão enviando. Nós temos aqui também o Chile, tá bom? Então, o Chile tem de 18 de dezembro. E nós temos a Inglaterra. Se vocês puderem depois dar uma olhadinha, por exemplo, no Chile, a vacina que a população mais recebeu, né? Principalmente a vacina da Sinovac, que é a nossa vacina da Coronavac. Tá? Então, no Chile foi a Coronavac. Nos Estados Unidos, a vacinação foi prioritariamente com vacina RNA mensageiro da Pfizer e Moderna, assim como a da Suíça, tá bom? Então, os dados da Suíça e os dados dos Estados Unidos são dados para vacinas RNA mensageiro, a vacina que a maioria da população lá recebeu, tá bom? Bom, aí a gente olha esse gráfico aqui, vamos olhar esse gráfico aqui da Suíça, tá? Eu vou estar analisando aqui a Suíça e eu explico para vocês por quê. Vamos olhar esse gráfico aqui da Suíça. Nesse gráfico da Suíça a gente tem 3 curvas, tá? Uma curva que são as pessoas totalmente vacinadas com reforço. Uma curva com pessoas totalmente vacinadas, ou seja, receberam 2 doses ou dose única, dependendo da vacina, mas não tem reforço. E uma curva de pessoas não vacinadas. Esse gráfico aqui ele apresenta informações o que cada curva dessa aqui significa, cada ponto desse significa, né? Nós temos aqui 11.11, a curva de não vacinados. O que significa esse 11.11? Significa que nesse período morreram 11.11 pessoas do universo de pessoas não vacinadas para cada 100 mil. Né? Então, se tem um país lá que tinha 100 mil pessoas não vacinadas, na Suíça, morreu 11.11 pessoas. Tá bom? Não sei qual é a população da Suíça, deve ser muito mais do que 100 mil, né? Mas se tinha lá, por exemplo, 1 milhão de pessoas, então multiplica por 10, né? Então nesse dia vai ter morrido aí 111 pessoas, porque é 11.11 para cada 100 mil de não vacinados. De vacinados sem reforço, morreu 1.72. E de vacinado com reforço 0.31. Então desse gráfico aqui, uma conclusão óbvia que a gente tira é que a vacinação, ela realmente reduz as mortes, né? E a primeira vez que eu me deparei com esse gráfico, isso me chocou, assim, me chamou muito a atenção, porque tudo que eu estava tendo acesso não dizia isso. Dizia que a vacina ela não era assim tão efetiva, principalmente nos jovens, né? E eu achei isso muito estranho. Mas vendo esse gráfico, eu acabei tendo que ceder para a questão da vacina, principalmente a vacina RNA. Porém, existe nesse gráfico aqui algo que eu observei só depois. E aí, repetindo, isso eu estou falando aqui de final de 2021 e início de 2022. Se a gente for pegar aqui, ó, hoje, né, os dias atuais, final de 2022, tá tudo igual. Não vacinado, vacinado e vacinado completamente. Então as pessoas estão dizendo que hoje as pessoas não morrem por causa da vacinação. Não, os não vacinados estão aqui, o mesmo número, mesma coisa, uma diferença mínima. Então o que a gente conclui desse gráfico é que realmente a Omicron, ela é mais branda. Lógico que a gente pode perceber aqui, ó, no dia de hoje, ó, os vacinados com reforço 0.03, sem reforço 0.11, não vacinado 0.16. Então, existe ainda uma diferença, mas ela é tão pequena que isso mostra pra gente em todos os aspectos, né? Não vacinado, vacinado e vacinado com reforço, está morrendo pouca gente, o que prova que a queda de morte e a queda de internação não é devido à vacina, mas sim devido ao vírus que se tornou mais brando. Observação essa importante, uma pena que a gente não tem os dados de hoje atuais, provavelmente isso aqui deve estar tudo igual. Então vamos voltar aqui na época lá de 2022, né? Em 2022 aqui nós tivemos aqui no pico, né, essa diferença grande, né? E o que é a diferença grande? Então, entre o universo de não vacinados estava morrendo em torno de 10 pessoas a mais do que em relação aos outros. Se vacinado sem reforço morria 1, não vacinado morria 11, mais ou menos isso, no pico. Né? Nos outros aqui não é tanta diferença, mas tudo bem. E aí eu percebi que existe esse botãozinho, Change Age Group.
e você clica nele. E eu gosto de analisar os dados da Suíça, porque os dados da Suíça estão divididos a cada 10 anos, em grupos de faixa etária a cada 10 anos. Então, de 0 a 9 anos, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, até mais de 80 anos. Por que isso é interessante? Porque não são todos os países que estão assim. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, olha como que os Estados Unidos agrupa o universo deles. Ele agrupa pessoas de 0 a 50 anos, de 50 a 64 e acima de 65. Então, o único grupo que é mais ou menos discretizado, né, é o de 50 a 64 anos. Os outros, imagina, de 0 a 50. Vocês vão ver lá pelos dados da Suíça que isso aqui é um absurdo, é tipo muito difícil você analisar, né, porque tem crianças junto com pessoas com 48 anos. Então, por isso que eu peguei e fiz a análise aqui com os dados da Suíça. Então, nós vamos lá. Primeiro, vamos pegar os dados aqui de pessoas de 0 a 9 anos. Então, de 0 a 9 anos, nós temos aqui que tanto vacinados como não vacinados, como vacinados com reforço, no geral, não morre ninguém. Tá? De 0 a 9 anos não morre ninguém. Tivemos aqui 2 casos entre não vacinados que morreram. Tá? Então, possivelmente pode ter sido um recém-nascido, uma criança que nasceu com muito problema de saúde, a gente não sabe. Esse é um problema desses dados, é que ele não apresenta informação de comorbidade. Então, assim, mas o que esse gráfico nos diz? É que nesse ponto aqui, por exemplo, morreu 0,12 não vacinado. Então quer dizer que a cada 100 mil crianças não vacinadas, 0,12 morriam. Então você precisava vacinar 1 milhão de crianças para salvar uma, beleza? Então agora vamos mudar aqui para 10 a 19 anos. 10 a 19 anos está tudo zerado, né? O que reforça aquilo que eu falei antes, de que provavelmente aquelas mortes, né, eram recém-nascidos, bebês que nasceram com uma fragilidade de saúde, porque quando a gente pega uma criança de 10 a 19, você vê que ninguém morre. Nem vacinado, nem não vacinado, nem qualquer coisa. Ninguém morreu. E agora vamos de 20 a 29 anos. 20 a 29 anos surgem também 2 pontinhos aqui, isolados, só eles, tá? Em toda a regra, ninguém morre. E nós temos um caso aqui de pessoa vacinada sem reforço, e nós temos um caso aqui de pessoa não vacinada. Tá? E esse aqui nós estamos no universo de 20 a 29 anos. Veja bem, já estamos no universo de 20 a 29 anos. Qual é a regra? Ninguém morre. Né? Então até aqui, se vocês estão comigo, vocês estão concluindo que nada justifica você vacinar pessoas até 29 anos. Claro, né? Se alguém falar aí assim, tá, mas se a vacina não tem nenhum efeito colateral, vale a pena vacinar, porque até agora, né, todos aqueles que receberam reforço, ninguém morreu em momento nenhum. Concordo, tá bom? Mas nós sabemos que a vacina tem efeito colateral e nós vamos falar disso daqui a pouco. 30 a 39 anos, aqui já começa a aparecer. Apesar de haver uma regra, né, o normal é que ninguém morra até 39 anos, mas já existem mais casos, né? Mas se a gente for pegar aqui, né, só os picos, tá bom? Esquecer que a regra aqui embaixo, vamos dizer aqui que a média está em 0,15 por aqui. Né? Isso fica de média. O que isso quer dizer? No universo de pessoas vacinadas, não vacinadas, morre 0,15 pessoas não vacinadas para cada 100 mil habitantes. Então, se a gente tiver 1 milhão de pessoas não vacinadas, 1 milhão de pessoas vacinadas e 1 milhão de pessoas vacinadas com reforço, nesse universo de 3 milhões de pessoas, vai morrer 1,5, né? 1,5 pessoas. Só uma pessoa vai morrer não vacinada. Ou seja, se a gente vacinasse todo mundo, teria salvo. E estamos falando aqui de 30 a 39 anos. Vamos aumentar aqui agora, 40 a 49 anos. Tem uma tendência um pouco maior, já temos um pico aqui em 1,4, já não é 0,15, não, é 1,4. Pode dizer que a nossa média está mais ou menos aqui em 0,4. Apesar de a regra ser ninguém morrer, mas aqui já tem mais casos. Aqui morreu uma pessoa com o reforço, ó. Aqui morreu sem o reforço. Aqui morreu com o reforço, 0,55, 0,14, 100, 72 com. Mas a gente percebe, né, que quem morre mais aqui é a curvinha vermelha, que são os não vacinados, apesar de ter alguns casos aqui dos vacinados com reforço, mas vacinado com reforço não é a regra de morrer. Então aqui a gente já pode dizer que já sobe para um 0,4. Estamos aqui falando de 40 a 49 anos. Aí aqui eu lanço a minha pergunta. Isso é declarado pela própria empresa, pela Pfizer, que a vacina causa problemas de miocardite e pericardite, né, problemas de coração. Se a cada 100 mil pessoas que a gente vacine, X vão apresentar problemas de coração. Para eu salvar esse 1,4, qual que é um número aceitável de pessoas com problema no coração? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que para cada 100 mil pessoas vacinadas, 5 apresentem problema no coração. Se 5 apresentam problema no coração e 1,4 morre, vale a pena a vacinação? Isso que, 1,4 é o pico, tá?
vamos pegar aqui a média, 0,4. Se 20 apresentam um problema no coração, para 0,4 morrer, e aí? E esse problema no coração que eu estou falando são problemas graves. Enfim, quer dizer, eles podem ser problemas graves. Acho que tivemos até casos de pessoas que morreram. Qual que é um número que valeria a pena? Enfim, deixa a pergunta aí para vocês irem pensando, tá bom? Depois nós vamos tratar disso. Vamos aqui agora para 50 a 59 anos. 50 a 59 anos não muda muito, muda, lógico que já não existe, a gente já não pode mais dizer que a regra é não morrer. Olha, esse aqui com reforço, ó, nesse dia não morreu ninguém, mas com reforço morreu, tá? Mas a regra que a gente percebe aqui é que os não vacinados são os que mais morrem, tá bom? Vamos dizer aqui que a média é 1. Tô jogando para cima, né? Seria um pouco para baixo, mas aqui, 1. Então, a cada 100 mil pessoas não vacinadas, uma vai morrer em relação às vacinadas com reforço. 59 anos nós estamos com 1. Vamos agora para 60 a 69. Agora nós já temos números bem consideráveis. Aqui já beira os 5, né? 4, 5, já temos um pico aqui de 8. E a gente percebe que não vacinado e vacinado fica bem mais abaixo. Então vamos pegar aqui de 60 a 69 anos, vamos dizer que a diferença entre vacinado e não vacinado é que os vacinados morrem 4, enquanto não vacinado beira o 0 aqui. Então se eu pegar aqui 3 milhões de habitantes, 1 milhão vacinado, 1 milhão com reforço, 1 milhão não vacinado. Vão morrer a mais 4 pessoas não vacinadas, a mais do que em relação ao outro público, nesse universo aqui de 60 a 69 anos. Se morre 4, qual que seria um índice aceitável de efeito colateral de problema de coração? Então, se eu dissesse para vocês assim, ó, para cada 100 mil pessoas vacinadas de 60 a 69 anos, 100 apresentam problema no coração. Para salvar 4, lógico que não vale a pena. Tá, e se forem 20, teremos que analisar, né? Esses problemas no coração são graves, não são? Como é que é? Se forem 4 também, 4 apresentam problema no coração, para salvar 4, vale a pena com certeza. Então, o efeito colateral, ele está intimamente ligado aqui com a nossa análise. Bom, pessoal, agora vocês vão perceber que a partir dos 60 anos, a diferença começa a ficar muito grande, tá bom? Então aqui já são números altos, ó, 20 e poucos. Então, isso, ó, na época, início de 2022. Hoje, nada, diferença nenhuma, tá tudo igual. Vacinado, não vacinado, enfim, tudo igual, tá bom? Tem dia que o com reforço morre mais, tem dia que o sem reforço morre mais, tem dia que o não vacinado morre mais e assim vai. Eu estou falando desse dado aqui que é o crítico, que é o ponto crítico, onde o vírus era mais agressivo. Estou pegando isso aqui como referência, ou seja, estou analisando a favor da vacina. Então, de 70 a 79 anos, o pico aqui foi de 25, né? E se a gente pegar acima de 80 anos, vocês vão ver que a diferença é absurda. Aqui é 100 e poucos. Tá bom? Acima de 80 anos. Por isso que quando a gente pega o gráfico de todas as idades, ele tem essa diferença aqui tão grande, né? Agora a gente sabe que essa diferença tão grande não é para todos os públicos, é só para aqueles acima de 79 anos, ou acima, né? Principalmente os acima de 80 anos, que dá aquela diferença que vai para 100. Aqueles dados impulsionam essa curva e a maioria das pessoas usa essa curva aqui, de todas as idades, para justificar a vacinação de todo mundo, o que é, meu ver aí, uma deslealdade com o público. Pessoal, então agora eu vou estar entrando aqui num link, né, que foi um relatório disponibilizado pela Anvisa. Eu vou ver se eu acho ele aqui, o link dele. Aqui, ó. Vamos lá. Vou copiar aqui o endereço. Ele entrou. Esse aqui é um relatório, tá? Eu sugiro vocês aqui entrem nesse site. É um site do governo, é um site da Anvisa. Entrem nesse site, tá bom, pessoal? Não acreditem no que eu estou dizendo. Vão lá, entrem, verifiquem o que eu estou dizendo. Porque esse relatório ele foi emitido no dia 21 de dezembro de 2021. Ele foi um relatório que foi emitido para justificar o uso de vacina em crianças de 5 a 11 anos. Não sei se você se lembra no início do ano passado, né, essa confusão, em que a Anvisa liberou o uso da vacina RNA mensageiro, o uso da vacina da Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos. Se a gente voltar ao nosso gráfico aqui, por que a gente precisa vacinar crianças de 5 a 11 anos? Vocês saberiam me responder? Então, eu não sei por quê, tá bom? Porque a gente pode ver aqui que até 19 anos, né, nós tivemos aqui alguns casos de 0 a 9, possivelmente aquilo que eu comentei com vocês, certo? Verdade, até 29 anos aqui não acontece quase nada, beleza? Mas aí existe coisas que nesse relatório são muito interessantes, né? Então, se a gente for lá para a página 26 do relatório, ó, discussão sobre o risco identificado, miocardite e pericardite. O relatório fala
que existe essa possibilidade. Miocardite e pericardite são listados como riscos identificados importantes no plano de gerenciamento de risco para a vacina Pfizer. Ele vai apresentar vários estudos que foram feitos, e aí eu coletei aqui os principais. O parecer descreve o que segue. O Vaccine Safety Data Link, que inclui 8 planos de saúde dos Estados Unidos, que contribuem com os dados compreendendo 12 milhões de indivíduos. Vamos ver se eu acho esse trecho aqui no relatório para vocês, né, para ficar aquela coisa assim, não, realmente é do relatório. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá bom, tá aqui no relatório, qual página? Vamos ver se eu acho a página. 27, página 27, tá? É esse parágrafo aqui, tá bom? O que ele fala? Contribui com os dados compreendendo 12 milhões de indivíduos de todas as idades. Relatou a incidência de miocardite e pericardite tratada após a dose 1 ou 2. As taxas de miocardite e pericardite, dose específica entre indivíduos de 12 a 39 anos de idade, foram de 70 por milhão, ou seja, para cada 100 mil, 7, após a dose 1, e 221 por milhão, ou seja, 22 para cada 100 mil, após a dose 2. O que ele está falando aqui? Nesse estudo aqui, que analisou 12 milhões de pessoas, então é um universo considerável, não é igual o estudo que o Butantan fez da Coronavac, que ele pegou 9 mil pessoas. Não, aqui são 12 milhões de pessoas. Está no relatório da Anvisa, foi os dados que embasaram a Anvisa. Pessoas de 12 a 39 anos, ele destaca bem a idade, mas abaixo aqui vocês vão entender por quê. Pessoas de todas as idades, todos os sexos, né? Após a primeira dose, a cada 100 mil pessoas, 7 apresentaram problemas de miocardite e pericardite. E após a segunda dose, a cada 100 mil pessoas, 22 apresentaram problema. Existe ainda um outro estudo relatado no relatório. Esse relatório aqui ele tem vários, depois se vocês puderem ler, leiam, tá bom? Ele tem vários estudos, vários casos, ele não pegou só um, pegou vários. 2 estudos adicionais relatam, então tem vários aqui, eu peguei os 2 principais. Um outro ele diz, o maior risco absoluto foi observado após a dose 2 entre indivíduos vacinados do sexo masculino. Vejam, os dados aqui de cima, se 7 pessoas para cada 100 mil vacinados após a primeira dose apresentaram um problema de miocardite e pericardite, e aqui tem homem e mulher junto, se fosse só homem seria mais. E aqui é a mesma coisa, aqui deu 22, se fosse só homem seria mais. Então, o maior risco absoluto observado após a segunda dose entre indivíduos vacinados do sexo masculino, com idade entre 16 e 19 anos. Ou seja, nesse segundo estudo ele falou que são 150 por milhão de pessoas nessa faixa de idade aqui. Nos homens, após a segunda dose, a incidência de miocardite diminui com a idade, estimada em 109 por milhão para aqueles entre 20 e 24 anos. Então, olha só, pessoal, de 16 a 19, 150. 20 a 24, 109 por milhão. Ou seja, aqui, vamos arredondar, 11 para cada 100 mil e aqui 15 para cada 100 mil. Olha só, uma diferença de idade de 4 anos apenas, e a diferença é tão grande, né? Então, você observa, aqui ele pegou um universo de 12 a 39, provavelmente a maioria desses dados aqui está próximo do 12, 13, porque quanto mais jovem, maior é o risco, principalmente entre meninos. De 109 caiu para 70, de 25 a 29. 37 de 30 a 39. Olha como vai caindo, e cai muito. De 40 a 49 já cai para 12. E 2 para 50 anos ou mais. Tá bom? Então, ou seja, a questão do problema de coração, miocardite e pericardite, acima de 50 anos ele é praticamente irrelevante. Tá? São 2 casos a cada 1 milhão. E para mais idosos isso vai diminuir muito. Né? Então, entre as mulheres, após a segunda dose, né? Então a gente já tem números um pouco diferentes, já não tem o mesmo padrão. Tá bom? Então, não são as mais jovens que apresentam maiores problemas. Então, a gente tem aqui que 10 casos para cada 1 milhão de 16 a 19 anos. Olha a diferença. De 150 cai para 10. Então, o risco das mulheres é menor. E aqui entre 20 e 24 anos aumenta para 22. Né? Então, não reduz. 0 entre 25 e 29. Então, as mulheres elas não apresentam um padrão. O único padrão que existe é que é muito mais baixo. E aqui tem também 2 para 50 anos ou mais. Esse estudo não inclui informações sobre vacinados de 12 a 15 anos de idade, mais jovens ainda, né? Então ele partiu dos 16. Então 2 coisas que a gente conclui desses 2 estudos aqui. De 12 a 39 anos, após a segunda dose, a chance de aparecer miocardite é alta, 22 para cada 100 mil. A gente conclui desse segundo estudo que quanto mais jovem e homens, os casos aumentam, e para mulheres
não tem muita diferença. A gente percebe também que acima de 50 anos, ainda aparecem alguns casos, né? Nos dois, tanto homem quanto mulheres. Vendo isso aqui, né? E agora sabendo que nós temos aqui, ó, 22 casos de miocardite e pericardite para cada jovem de 12 a 39 anos. E aí a gente retorna lá no nosso estudo. Tá vendo aqui que tá dando 0,3 e só um caso isolado aqui, ó, que aconteceu? A regra aqui é ser 0. Isso aqui é de idade de 20 a 29 anos, pessoal. Se eu vacinar esse público aqui, ó, 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, se eu vacinar esse público aqui, ó, e a gente sabe que esses primeiros aqui são os que vão ter mais problema, principalmente homens, se eu vacinar esse público, após a segunda dose, a chance é que para cada 100 mil vacinados, 22 apresentem problemas de coração. E pelo que a gente viu dos dados, esses 22, a maioria deles vão estar aqui, ó. Por que eu vou vacinar um público de 10 a 19 anos se a chance do cara morrer é 0? Por que eu vou vacinar alguém de 0 a 9 anos se a chance de morrer é mínima? Por que eu vou vacinar um público de 30 a 39 anos se a possibilidade de morrer é uma média aqui de 0,15? Né? Vamos pegar uma média aqui, 0,15. A regra é não morrer ninguém, mas jogando aqui para cima, né? 0,15. Sendo que a chance desse público apresentar um problema de coração pode ser de 22. Então, 22 problemas de coração para salvar 0,15. Por quê? Qual que seria agora que a gente tem esse conhecimento? Vamos pegar acima de 50 anos. Aqui vale a pena vacinar? Aqui empata. Porque a gente viu que acima de 50 anos a chance de apresentar problema de coração é 2. A chance de morrer aqui está 1,5, 1, né, como média. Beleza, acima de 50 anos, cara, se você tiver principalmente comorbidades, então eu digo que eu acho que você tem que se vacinar. Se você for uma pessoa saudável, eu acho que você deveria procurar um médico que saiba do assunto. Tá bom, pessoal? Eu falo isso porque eu já conversei com muitos médicos sobre isso e essas informações que eu mostrei para vocês aqui, eles não fazem a mínima ideia disso. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero aí que vocês gostem e aproveitem e entrem no site, verifiquem as informações, tá bom? Não acreditem apenas no que eu estou dizendo. Valeu, um abraço.